Olá pessoal, tudo bem? Para a gente terminar aqui, né, o nosso capítulo, né, que está falando sobre o totalitarismo, vocês vão fazer, né, uma atividade, né, analisando uma obra, né, do pintor Pablo Picasso, tudo bem? Essa obra, pessoal, ela leva o nome, né, de Guernica, tá? Guernica, pessoal, era uma cidade na região lá da Espanha, tá? Que foi destruída pelos bombardeios aéreos, né, que aconteceram durante a Guerra Civil Espanhola, tá? Essa foi uma das cidades, né, que foram mais atingidas, certo? Então, as notícias, os relatos e as pesquisas feitas pelo Picasso, tá, o levaram a compor essa obra, tá? Aí vocês vão analisar aí, né, e vão tentar perceber que essa obra, né, ela vai expressar agonia, dor, sofrimento e os horrores pelos quais os habitantes dessa cidade passaram. Tudo bem? Em artes, tá? Essa obra, né? Ela é uma expressão artística, tá? Chamada de cubismo. Tudo bem? Então, na parte de história, vocês vão tentar observar isso daí que eu falei para vocês, certo? Para terminar esse capítulo também, né, lá onde tem as questões, né, na página 89, as questões 10, 11 e 12, que vocês também vão responder, tá? Tá pedindo para vocês fazerem uma pequena pesquisa, né, de quem foi Al Capone, tá? Essa pesquisa, vocês vão fazer uma breve pesquisa só para conseguir responder o que se está perguntando, tudo bem? Então, não vou falar para vocês, né, quem foi aí, né, o Al Capone, senão vou acabar, né, respondendo a questão para vocês e vocês não vão ter que fazer a pesquisa, certo? Bom, agora a gente vai voltar para o Brasil, né, no Brasil dos anos 20. Então, nós vimos, né, o que estava acontecendo na Europa, né, depois da Primeira Guerra Mundial. Vimos também, né, o que estava acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil. O que será que estava acontecendo, certo? Será que tudo o que estava acontecendo, né, na Europa, nos Estados Unidos, isso estava refletindo aqui no Brasil? Lembrando, pessoal, que os anos 20, né, ainda nós estamos aí, né, com a nossa economia dependendo do café. Nós estamos em uma república oligárquica, certo? Que é aquela república chamada do café com leite, certo? Onde governantes de São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder, né? Nós ainda estávamos, né, lutando aí, né, para ter o voto secreto. Nem todo mundo, né, nem toda a população participava aí das eleições, porque a gente ainda tinha, né, na maioria da população, né, muitos analfabetos, os negros e as mulheres que também não votavam, certo? Então a gente tinha todo esse problema, tá? Na abertura do capítulo, pessoal, vocês vão ter uma foto do viaduto do Chá em São Paulo, tá? A foto ela é de 1919, certo? Mesmo São Paulo, né, não tendo sido, né, capital aí do Brasil, né, nós vamos ver que ela se desenvolve bastante, né, e ela vai ser muito importante aí para nossa história, certo? Então, pessoal, vocês têm, né, dá para ver aí um pouquinho, essa primeira foto é aquela foto, né, que está no livro mesmo, tá? Então, do viaduto do Chá, lá em São Paulo, em 1919, certo? E a foto de baixo, pessoal, já é uma foto, né, bem mais nova, tudo bem? Então, o que a gente vai aqui observar, né? Que nessa primeira fotografia, né, de 1919, a gente já consegue, né, observar, né, carros, bondes,
sendo utilizados como meio de transporte, certo? Além de pedestres passando, e dá para a gente também perceber, né, que tem algumas construções mais altas, tudo bem? A década de 20, pessoal, ela vai ser marcada, né, aqui no Brasil, por profundas transformações. Essas transformações vão ser sociais, culturais e econômicas, tudo bem? Nessa foto, né, da primeira foto aqui de 1919, né, vocês já conseguem, né, ver essa transformação, tá? E por que então aqui colocado, né, uma foto aqui mais recente? Para vocês acompanharem aí, né, as modificações que a paisagem sofre, né, ao longo do tempo, tá? Não é necessariamente, pessoal, o mesmo ângulo da foto, tá? Mas é o viaduto do chá. O viaduto do chá, pessoal, ele foi então idealizado por um francês. Foi o primeiro viaduto construído, né, na cidade de São Paulo, né? O seu nome, né, por que aí viaduto do chá, né? Porque ele deriva do Morro do Chá, como era conhecida a chácara, né, da baronesa de Tatuí, em que era plantado esse tipo de erva, né? Então essa chácara, ela passava aí, né, por esse território, né, onde foi construído esse viaduto. Ele foi inaugurado, pessoal, em 1892, certo? Depois, né, de 15 anos de ter sido idealizado, tá? A partir do momento que ele é idealizado, começa-se a construção, certo? No decorrer dessa construção, né, vão se enfrentar alguns problemas, né, tanto estruturais quanto econômicos, tá? Por isso que demorou esse tempo para ficar pronto, tudo bem? Bom, a gente vai ver, pessoal, que então, ao longo dos anos, né, 20, a sociedade brasileira, ela vai passar aí por profundas transformações, tudo bem? O número aí, né, de habitantes, né, vai crescer bastante, certo? E ao mesmo tempo que o Brasil crescia, ele também se urbanizava, tudo bem? Então, São Paulo e Rio de Janeiro, né, vão se transformar, né, em metrópoles, né, em grandes cidades, e as capitais, né, dos outros estados também vão se expandir rapidamente, tudo bem? Mesmo com todas essas transformações, né, e ainda a maioria da população, né, vivendo no campo, a vida urbana, né, a vida na cidade, ela vai ganhar, pessoal, destaques e vai trazer novos elementos, né, para a cultura nacional, tá? Então, todas aquelas novidades, né, surgidas lá em Paris, né, na Belle Époque, né, como o telefone, o rádio, o automóvel, o avião, o interesse, né, pelo futebol, tudo isso vai invadir o cotidiano dos brasileiros, tá? E vai alterar os hábitos e os costumes da população, tudo bem? Bom, pessoal, com esse, né, crescimento, né, com as transformações que estavam acontecendo, né, tudo isso foi devido à industrialização, certo? Então, né, esse modo, né, essa mudança aí da estrutura, né, as pessoas saindo do campo, né, e vindo para a cidade, nós vamos também ter uma mudança, né, na estrutura da sociedade da época, né? As cidades, elas vão inchar, elas vão crescer, vão começar a receber muita gente de uma vez, certo? E elas não estavam preparadas para isso, certo? E elas vão crescendo sem recursos, tudo bem? De maneira desordenada, certo? Isso, pessoal, vai acarretar problemas de estruturas nessas cidades que a gente pode ver esses problemas até hoje, tudo bem?
Não lembro se eu falei para vocês aí, tá? Das páginas que nós vamos trabalhar hoje, tá? Além da atividade e das perguntas lá 10 a 12, no capítulo novo nós vamos trabalhar da página 90 a 92, tudo bem? Então, pessoal, nesse capítulo, né, nós vamos aí trabalhar as rupturas e as continuidades, né, nos primeiros anos do século XX no Brasil, né? Lembra quando a gente fala, né, da proclamação da República? Nós vamos ter uma ruptura, né, porque nós vamos deixar de ser monarquia e passamos a ser república, mas nós vamos ter uma permanência. Por que nós vamos ter uma permanência? Porque quem mandava na monarquia vai continuar mandando na república, tudo bem? Então, nós vamos ver aqui que essa república oligárquica, né, ela começa aí a entrar em crise, tá? Então, a crise dessa república também vai ser tema desse capítulo, tudo bem? E a partir dessa crise, pessoal, da república oligárquica, certo? É que vai entrar em cena o governo de Getúlio Vargas, tudo bem? Lembra que a gente viu, né, que teve a crise aí do café, né, e foi feita, né, a política de valorização do café, né? Essa política, pessoal, né, adotada aí por muitos, né, para combater a crise, né, dos preços internacionais do café, vai desagradar os outros segmentos da sociedade brasileira, certo? Vai desagradar aquelas pessoas que não produziam café, tudo bem? Vai incluir, né, nesse desagrado aqui, né, os grupos oligárquicos que não eram ligados ao café, certo? Eles vão se sentir prejudicados, porque é só o pessoal do café que recebia ajuda, certo? A crise, pessoal, de 29, certo, vai reduzir drasticamente os negócios nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos eram um grande comprador de café, certo? Aqui do Brasil, tudo bem? Então, né, com essa crise nos Estados Unidos, as negociações, né, vão acontecendo com os outros países, né, mas os outros países, em relação aos Estados Unidos, se comprava pouco, tudo bem? Então, pessoal, nesse contexto, né, nessa crise de 29, quais os elementos que aparecem, né? Nós vamos ter aí a superprodução de café, então estava sendo produzido mais café do que consumido. Nós vamos ter aí a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? E com isso a drástica redução do preço do café, certo? Então não estava mais valendo a pena plantar café pelo preço que ia ser vendido, tudo bem? Lembrando mais uma vez que os Estados Unidos eram o nosso maior comprador, certo? E com essa crise diminuiu muito a compra do produto, certo? Bom, enquanto, pessoal, o café, que era o carro-chefe da nossa economia, né, sofria e enfrentava essas dificuldades, a atividade industrial no Brasil, ela crescia, tudo bem? Especialmente, né, depois aí, né, e a partir da Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Com a industrialização aqui no Brasil, certo? E a urbanização, né, vai começar a surgir a insatisfação. As pessoas, elas vão ficar insatisfeitas com o governo oligárquico. Quem que vão ser essas pessoas? Quem que vão ser esses grupos que vão ficar insatisfeitos? A burguesia industrial, certo? A burguesia industrial eram aquelas pessoas, né, que eram donas das fábricas, tudo bem? O que essas pessoas elas vão querer, né? O aumento de impostos sobre os produtos estrangeiros, certo? De modo a proteger a indústria nacional, certo? Vocês devem bem saber, né,
que o imposto ele influencia muito no preço final de um produto, certo? Por curiosidade, quando vocês forem em supermercado, pega lá a notinha do supermercado e vê no final, no total da compra, o quanto que vocês pagaram de imposto, certo? Então, esses burgueses queriam que o imposto sobre os produtos que vinham de fora fosse mais alto para que o produto nacional fosse mais atrativo, certo? Para que as pessoas comprassem mais o produto nacional e não o importado, tudo bem? Nós vamos também ter a classe média urbana, certo? Que era aquela classe, né, ligada às atividades industriais, às atividades bancárias, comerciais. O que elas estavam reivindicando? A instituição do voto secreto e a moralização do processo eleitoral. Lembra do coronel? Lembra do voto de cabresto? E nós vamos ter também o operariado, tudo bem? Que o operariado era aquela pessoa que trabalhava nas indústrias, que operava as máquinas e ele estava pressionando o pessoal, o governo, para obter melhores condições de vida, certo? Melhores condições de trabalho, além de participar na política, tudo bem? Bom, a gente recebeu, pessoal, no finalzinho, né, do século XIX, né, muitos imigrantes, certo? E esses imigrantes, principalmente os espanhóis e os italianos, né, eles vão influenciar esses operários, certo? Com ideias anarquistas, certo? Então, ideias, né, de lutar pelos seus direitos que eles já tinham conhecimento lá na Europa, tudo bem? Com isso, pessoal, nós vamos ter aí, né, a fundação do Partido Comunista do Brasil, o PCB, certo? Que vai aí, né, conquistar a liderança das organizações e dos movimentos operários, certo? E nós vamos ter aí o Partido Democrático, o PD, certo? Que vai ser aí, né, formado por membros da classe média urbana em sua maioria, tudo bem? Então, pessoal, agora nós vamos ver, né, os movimentos que nós vamos ter nos anos 20, certo? Com a crise, né, da República Oligárquica. Se a República Oligárquica está em crise, vocês podem ter certeza que até o final do capítulo nós vamos chegar em uma crise política também, certo? Será que nas próximas eleições, né, nós vamos continuar tendo nessa alternância de poder, né? Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, né? Sendo que o café, né, está em crise, certo? O governo está ajudando os cafeicultores. Os outros produtores, né, que não eram de café, eles estavam insatisfeitos com o governo, né? Então, o que será que vai acontecer a partir daí? Então, isso vai ser assunto para as nossas próximas aulas, tá? Façam o que está na plataforma e o que tiver que fazer de exercício, devolvam pela plataforma também. Tudo bem? Até a próxima!